Hoje vamos falar sobre Coringa, Delírio A2. Eu vou separar esse vídeo em duas partes. No primeiro momento, algumas observações com relação ao filme. Depois, vou abordar algumas questões mais teóricas, algumas questões psíquicas. Se você não me conhece, eu sou Cassiano Santana, psicólogo, psicanalista e fã de cinema. Agora, delírios à parte, sejam bem-vindos ao canal do Cinema. Eu vou iniciar fazendo uma comparação com relação à música. Na verdade, imagine você indo num show de uma banda ou de um artista que você gosta muito. Porém, chegando no show você percebe que algo está estranho. Mas você está com muita expectativa. Então você espera aquela música, aquele hit daquela banda, do artista que você gosta, só que isso também nunca chega. Você sai, obviamente, frustrado desse show. E você começa a observar que as outras pessoas também estão frustradas. É o que define esse filme, Coringa, Folheador, a frustração. O desperdício aqui foi total. Vamos observar alguns elementos positivos, mas o desenvolvimento desse filme parece não se justificar. O filme foi mais uma desconstrução do primeiro filme do que introduzir algo novo, o personagem Coringa, então a mudança do Arthur Fleck para, enfim, observarmos o Coringa, aquele Coringa lá do Batman, né? Isso tudo tem um contexto. Acontece que o diretor, Todd Phillips, ele não ficou nada contente com a repercussão do primeiro filme. Ele disse que as pessoas, os telespectadores, não entenderam nada. Então acabou justificando um pouco esse filme, que é toda uma desconstrução do primeiro filme, uma desconstrução do Coringa, desconstrução desse personagem icônico. O primeiro filme teve uma repercussão idolatrando o Coringa, inclusive para uma galera Red Pill. Então ele usou o recurso de desconstruir, mas isso é muito difícil, desconstruir o personagem, desconstruir o filme anterior. Mas isso também poderia ser dado de outra forma. Estamos falando do Coringa. Então tem a sensação de desperdício muito grande. A Arlequina, que poderia se chamar Joana, que não faria diferença nenhuma nesse filme, aparece ali mais como uma justificativa do título do filme. Tudo bem, apresenta ali o romance com Arthur Fleck, aliás, com Coringa. Mas isso também foi apresentado no primeiro filme com Arthur Fleck e a vizinha. Então não são tantas novidades assim. Agora imagina as expectativas com o Joaquin Phoenix, que ganhou o Oscar, com a repercussão do primeiro filme, com Lady Gaga no elenco, e vem uma justificativa totalmente de desconstrução. Estou falando até sendo repetitivo porque é o que o filme faz. Ele dá voltas e voltas e voltas e se perde em si mesmo. Parece que ele se esforça muito, sublinha, para que esse personagem, o Coringa, seja desconstruindo e que nós vamos ver na tela ali cada vez mais o Arthur Fleck. Ele tentando ser Coringa em alguns momentos, ou não. Sobre a Lady Gaga também, a Arlequina ali parece ser um desperdício total. Podemos falar da música, já que, bom, é Lady Gaga, né? Nada, a atuação ok, do Joaquin Phoenix também. As músicas, elas iniciaram com um contexto, elas agregavam o filme, agregaram, parece que durante um tempo, no final também atrapalhou, parece que o filme queria acelerar um pouquinho, mas não fez nada e a música deixou o que já estava lento ainda mais lento. Agora, ainda assim, tem algumas questões interessantes do filme. Você lembra a sensação que eu descrevi sobre você estando num show e com aquela expectativa alta, é algo que nunca acontece? Pois é, o Todd Phillips ele faz isso com o telespectador e faz também no próprio filme. O julgamento do Arthur Fleck, que está relacionado lá com o primeiro filme, até porque se não apresenta nada de novo, é um julgamento, é o Arthur Fleck na prisão, isso acontece 90% do filme, mas essa expectativa que o telespectador está tendo, os personagens ali, a comoção também fica nessa expectativa que o Coringa possa aparecer. Isso aparece na prisão, tem a relação com os guardas, parece algo tranquilo, fica, conta uma piada, daqui a pouco vem algo mais agressivo. É interessante o quanto o Arthur Fleck consegue mexer ali com o psicológico, mexer com os guardas. Ele afeta bastante e tem como resposta a agressividade. Agora,
nós ficamos esperando, o telespectador fica esperando algo que nunca vem, que nunca acontece, o filme não tem um clímax. E isso é apresentado. As pessoas estão lá no júri, que estão no júri, tem toda uma comoção, a própria Arlequina está esperando que esse Coringa venha e infelizmente ele não vem. Então essa relação é interessante, aquelas pessoas que estão comovidas ali, que estão na verdade mobilizadas com o Coringa, com Arthur Fleck, eles acabam nos representando. Outra coisa, não sei se aí eu estou tentando forçar um pouquinho para enxergar pontos mais positivos, mas tive a sensação ali que, bom, o que está acontecendo realmente acontece ou é um delírio? Claro, o filme tem muitas músicas ali, está no contexto, pelo menos a maioria delas, que especifica muito bem que é um delírio. Mas em outros momentos ficamos pensando se está acontecendo ou não está. São alguns pontos que eu achei interessante do filme. Eu vou falar um pouco sobre as questões psíquicas. Claro que fazendo a relação com o filme, né? Na abertura do filme tem algo bem interessante para pensarmos, eu vou trazer aqui o que eu associei. Né? Aparece o Coringa do Arthur Fleck interagindo com a Sombra. Na verdade é uma separação entre ele e a Sombra e essa abertura, uma animação, um desenho na verdade, e que podemos pensar na constituição psíquica, do dentro e fora, na topologia que Lacan traz. Lacan ele vai falar sobre a constituição psíquica e ele traz na topologia o exemplo de um touro. Ali temos uma demanda, uma pulsão e desejo. E isso vai nos constituindo, uma constituição psíquica, claro, mas em determinado momento há uma torção, e esse é o ponto importante para falar aqui, que nessa torção temos a banda de Moebius, que o dentro e o fora não há uma distinção, na verdade, de dentro e fora, não sabemos onde começa, dentro onde acaba o fora. É algo bem interessante, podemos pensar no nosso corpo como a pele. Não temos um dentro, não temos um fora, não temos um início, na verdade, disso tudo. Podemos observar a boca, né? Tem uma representação. Isso lá no primeiro filme é interessante que o Arthur Fleck, quando ele está então se maquiando, que ele aparece mais como Coringa, ele põe a língua para fora e ele pinta a língua. Então fazendo essa relação de dentro e fora, e com a própria Sombra, é muito interessante pensarmos nas crianças. Vamos observar a criança que está se constituindo, ela não tem noção, não tem uma dimensão corporal ainda, as bordas não estão constituídas. Então, observando a relação delas com a sombra, né? O que a sombra representa para elas? Um dentro, fora, o que é a extensão do corpo. Então acontece que as crianças acabam se encantando com a sombra, e se você procurar na internet tem alguns vídeos das crianças fugindo da própria sombra, como se pudesse dizer, bom, isso não me pertence. Claro que isso foi o que eu pensei. Isso pode ter inúmeras interpretações, e isso é tranquilo, porque é o que a magia da sétima arte nos propicia. Sobre o título do filme, né? Folie à deux, ou Delírio A2. É interessante que no filme, vamos suspender um pouco a descrença, tá? Mas o conceito é muito interessante, porque esse diagnóstico é um diagnóstico da relação. Não é um diagnóstico como é o normal, né? A pessoa tem um diagnóstico, ali não, é a relação. E essa relação ela se dá de uma maneira muito forte. Normalmente entre casais, entre pais e filhos, ou entre irmãos. Aliás, tem um filme muito interessante que é Entre Elas, talvez eu faça um vídeo sobre ele, que mostra muito, é uma história real, exemplifica muito bem o delírio. Lacan estudou muito e apresentou esse caso, contribuiu muito. É um crime que aconteceu em 1933 na França, onde duas empregadas cometeram um crime. E é importante ver a dinâmica delas, das irmãs, com as empregadas. E o interessante, o que Lacan vai trazer, é que elas pareciam não precisar falar. O pensamento parecia único. E esse é o efeito do delírio A2, quando uma pessoa, e é sempre uma pessoa, induzindo a outra. Então tem uma que acaba ficando mais submissa à outra. Mas essa relação é muito forte. E esse delírio, esse conceito tem algumas variações. As variações são folie imposée, folie simultanée, folie communiquée e folie induite.
Eu não vou entrar muito nesse conceito, mas se você quiser saber um pouco mais, deixa aqui o comentário, deixa aqui embaixo, vamos conversar um pouco mais sobre isso. O importante é que fique claro para você que é sempre uma pessoa que induz a outra, é um delírio compartilhado, é um pensamento único que acaba influenciando outra pessoa. Então esse é o interessante. Falei que no filme precisamos elevar um pouco a suspensão da descrença, mas tem algo interessante, exceto o rompimento, porque o Coringa ele acaba mexendo com muitas pessoas. Então tem algo muito interessante que é quando a Arlequina vai falar com Arthur Fleck. Arthur Fleck está na cadeia, então ele vai ser julgado pelos seus atos lá no primeiro filme, e tem um projeto, uma ala psiquiátrica com um projeto de canto. E aí que ele conhece então a Arlequina, que mostra já no primeiro momento que conhece ele muito bem. E aí eles conversam e ela diz para ele: você estava lá, eu vi você na TV, e eu queria que você matasse o Murray. E é o que ele faz. Então isso para ela teve uma conexão que, como uma transmissão do pensamento. E é isso o relato mais forte ali do filme, porque o Arthur Fleck, ele se apaixona então por ela, e aí começa a ter um pouco mais de vida. Ali começa a vir um resquício do Coringa. E ele vai pro júri, pro julgamento. Em um determinado momento, ele dispensa advogado. O que acontece? A defesa, para amenizar ali a pena que ele iria ter, diz: olha, ele tem dupla personalidade. Não era o Arthur Fleck ali, era o Coringa. Ele veio e dominou, o Arthur Fleck perdeu a consciência. Então ele então ele é vulnerável, ele precisa de um tratamento. Ele então dispensa a advogada. Que quando ele conhece a Arlequina, vem um pouco do Coringa, e lá no julgamento ele já está um pouco mais vivo, digamos assim, já tem mais resquícios do Coringa, então ele pede para ele se defender. E o juiz ainda diz: olha, isso aqui não é um palco. Ok, né? Dá um limite para ele que ele não respeita muito, né? Em determinado momento ele diz: olha, isso já é tarde demais, ele está fantasiado, ele está pintado, né? Ele está ali como Coringa se defendendo, e é na frente das câmeras que aparece um pouco mais daquele primeiro Coringa, daquele que sentimos saudade. O filme mostra que ele é fracassado. Novamente, ele bate na mesma tecla. Mas ali na frente da câmera aparece resquícios do Coringa, que vai perdendo a força, que vai ficando mais frágil, e as pessoas que antes defendiam ele começam a se dispersar, começam a sair, e a própria Arlequina, há um rompimento entre eles, e pensando na Folia do acaba não fazendo tanto sentido. Esse rompimento normalmente causa muita angústia, pelo menos em uma das partes. O Arthur Fleck ele fica assim um pouco mais triste, mas comparado às questões psíquicas de um delírio a dois, pareceu que o filme amenizou e bastante. Agora, é interessante pensarmos no julgamento, e que a defesa dizia: há uma dupla personalidade. E depois foi cogitada uma psicose, e acabou que o julgamento diz que não tem nada disso. É o Arthur Fleck que cometeu o crime, não é o Coringa, não tem dupla personalidade, não tem nenhuma fragilidade psíquica. Pelo menos é isso que deixa eu entender. Mas é importante relatar aqui que não. O filme deixa claro que sim, é uma psicose. Lá no primeiro filme já tem evidências quando ele alucina com a vizinha. E ali, bom, o título do filme também, Delírio a 2, acaba sugerindo isso. Infelizmente, isso poderia ser mais explorado no filme, mas Todd Phillips escolheu ir por esse caminho. Mostrar que aquele Coringa do Batman não existe. A Arlequina, bom, talvez tenha uma continuidade. Eu espero realmente que não. E como eu falei no início, né, foi uma frustração grande. E olhando para as questões psíquicas, aí é poder enxergar um pouco mais nas entrelinhas o potencial que esse filme realmente tinha. Quero agradecer se você acompanhou o conteúdo até aqui, se ficou até o final. Se gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para acompanhar mais conteúdos aqui do canal Cinema. E até a próxima!